com a cara inchada? Chorou a noite toda, querida? Parece que sim. Oi, gente! O vídeo de hoje é uma resenha. Eu vou fazer uma resenha barra comentários sobre um livro que eu terminei de ler esta madrugada, que é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Bom, eu não planejei fazer esse vídeo, falar sobre esse livro, mas eu terminei de ler o livro essa madrugada e... gente... ó, talvez eu chore um pouco falando sobre esse livro, tá? Me perdoem, mas é porque as minhas emoções ainda estão à flor da pele. Então eu resolvi fazer o vídeo porque eu me senti muito tocada pela história, e aí eu resolvi falar sobre ele. Bom, eu sei que esse livro já é meio antigo, pode ser que muita gente já conheça, já tenha lido, e nossa, Natália, em 2016 que você está fazendo uma resenha sobre esse livro. Porém, podem existir pessoas que, assim como eu, estavam protelando e não leram o livro. E se você não leu, na metade do vídeo eu vou anunciar, é melhor você sair, porque eu irei falar sobre algumas coisas que aconteceram no livro, ou seja, spoilers, mas é porque eu preciso comentar, eu preciso desabafar sobre o final desse livro. Como eu comentei, eu protelei bastante para ler esse livro. Eu sou muito fã do livro Amor para Recordar e é um dos meus livros favoritos. E eu não sei, tipo, depois que eu li O Amor para Recordar, eu não quis mais ler nenhum livro que tivesse alguma temática parecida. Eu não sei porquê, tipo, mas não queria. Isso aconteceu com A Culpa é das Estrelas, que eu também protelei pra ler, porque eu não queria ler por conta do Amor pra Recordar. Porque não sei, gente, eu simplesmente, não sei, eu criei uma barreira, não quis mais ler livros nesse estilo. Mas acabei lendo A Culpa das Estrelas e acabei amando, e por que eu demorei tanto pra ler? A mesma coisa eu pensei desse livro. Eu sabia, tipo, muito por cima do que se tratava a história, e eu não queria ler, tipo, só que aí a minha irmã comprou esse livro pra mim, e eu falei, né, vou ter que ler. E aí eu vi que vai sair o filme, e eu gosto de ler, eu prefiro ler o livro antes de assistir o filme. E aí eu vi o trailer e eu fiquei com muita vontade de ler o livro depois que eu vi o trailer do filme. E aí eu resolvi ler o livro e foi uma grande surpresa esse livro pra mim. Eu gostei muito, tipo, muito de verdade. Então, do que se trata a história? No livro a gente tem dois personagens principais, um feminino e um masculino. Nós temos a Luísa, que é a nossa personagem feminina. Ela é uma menina normal de 26 anos que mora numa cidadezinha perto de Londres. E ela tem aquela vida normal, pacata, entendeu? Ela é uma pessoa metódica, sabe? Ela gosta de fazer sempre as mesmas coisas. Ela é o tipo de pessoa que ela sabe exatamente quantos passos tem do ponto de ônibus até a casa dela ou do trabalho até a casa dela. Tipo isso, de verdade. Então ela tá acostumada a viver e a fazer sempre as mesmas coisas, sabe? Ela tem medo de arriscar e de fazer alguma coisa diferente. A Luísa mora com os pais dela, com a irmã, o sobrinho e o avô. Então ela tem uma família grande, ela mora com eles e ela é uma das pessoas que ajuda a sustentar a casa. Ela também tem um namorado, que é um namorado que, sei lá, não liga muito pra ela, sabe? E ela também, sei lá, acho que também não liga muito pra ele. Com o passar do livro a gente vai vendo isso. Mas ela tá presa nessa relação que eles estão tendo desde, sei lá, tipo, já tem uns 6, 7 anos que eles estão nessa relação. E eles estão, tipo, vivendo, deixando acontecer, sabe? Quem nunca? Ela também, tipo, trabalhou a vida toda dela no mesmo lugar. Ela trabalhou num café. E ela gostava do trabalho dela, sabe? Ela gostava de fazer sempre a mesma coisa, de ter aquele trabalho. Ela não tinha ambições, sabe? Tipo, uma ambição de melhorar, de fazer alguma coisa diferente, de entrar pra universidade ou de conhecer outros lugares no mundo. Ela não tinha ambições, ela simplesmente vivia a vida dela do mesmo jeito e pra ela tava bom. Só que aí acontece o seguinte fato, ela perde o emprego dela. Por que acontece? O café fecha. E aí ela se vê sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, que rumo tomar na vida dela. Então ela vai pra uma agência de empregos e lá tem algumas opções não muito legais de emprego.
E aí ela acaba ficando com a opção de cuidar de um tetraplégico. E aí que entra o nosso segundo personagem, que é o nosso personagem masculino principal, que é o Will. O Will é completamente diferente da Lu. Ele é uma pessoa super ativa, radical, gosta de fazer coisas diferentes, viajou o mundo todo, enfim, vive a vida intensamente. Só que aí ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. Então eu acho que vocês podem imaginar que pra ele, tipo, é o fim da vida dele, porque pra uma pessoa tão ativa como ele, é o fim. Tá numa cadeira de rodas e precisar, tipo, de todo mundo, sabe? Precisar de outras pessoas pra você comer, pra você trocar de roupa, enfim, pra tudo. Então ele acaba vivendo nessa bolha, ele fica em depressão e ele começa a afastar as pessoas em volta dele, inclusive a família dele. A família dele é uma família muito rica e eles já não sabem o que fazer pra animar o Will, sabe? Porque pra ele a vida dele acabou. Então eles resolvem contratar uma cuidadora pra fazer companhia pra ele, pra passar o dia com ele, ajudar ele nas, nas coisas do dia a dia, como comer, por exemplo. E aí que entra a Luísa e ela vai trabalhar na casa deles. Vai trabalhar com o Will. E aí que os nossos dois personagens completamente diferentes, de dois mundos completamente diferentes, se encontram. E aí, bom, no começo o Will também tenta afastar a Lu, mas eu acho que vocês já podem imaginar que com o tempo eles vão se aproximando. E aí que a história se desenrola mais no relacionamento dos dois. E é muito bonito de ver a mudança que os dois têm durante o livro. Quando a gente pensa como eu era antes de você, a gente imagina que é sobre o Will, como ele vai se transformar depois que a Lu entra na vida dele. Mas o mais interessante do livro foi que é muito mais sobre a mudança que acontece com ela, sabe? Ela muda bastante depois que ela conhece ele. E é muito bonito de ver o desenvolvimento dela. Bom, e é isso da história, eu não vou mais contar muitas coisas, porque vocês precisam ler. Por favor, leiam um livro antes de assistir o filme, gente, sério. Porque o livro te dá uma perspectiva completamente diferente, em especial esse livro. Eu vi o trailer e pelo que eu percebi, tipo, do trailer, é muito parecido com o que tá no livro. Eu acho que o filme vai ser muito parecido. Mas o livro te dá uma perspectiva muito maior do que no filme com certeza a gente vai ter, que é você conseguir, tipo, ver a perspectiva de todos os personagens, sabe? Isso que eu achei muito legal no livro. Você consegue entender o lado de todos os personagens. Durante o livro é contado na visão da Luísa, mas em determinados momentos em alguns capítulos, são visões de outros personagens. Então você acaba conseguindo se colocar no lugar e entender o que cada um dos personagens sentem, sabe? Apesar de você às vezes não concordar com as atitudes da pessoa, você acaba entendendo o lado dela, e foi isso que eu achei muito legal do livro. Eu me senti muito conectada com os personagens. Eu me identifiquei muito com a Luísa durante o livro, em vários momentos foram assim de muita identificação. Só o fato de, por exemplo, eu não querer ler o livro porque, sei lá, não quero ler o livro porque eu acho que não é pra mim. A mesma coisa acontece com a Luísa durante o livro. Por exemplo, tem momentos do livro que ela fala, mas eu não quero fazer isso porque não tem a ver comigo. E aí ele fala, mas você já experimentou? Você sabe como é que é? Não, mas eu sei que não tem a ver comigo. É tipo eu, sabe? Então eu me identifiquei bastante com ela e eu me senti muito tocada pela história de verdade. Foi uma história assim, gente, eu terminei de ler o livro às 5 horas da manhã e eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir depois de ler, sabe? E quando eu dormi, eu sonhei com a história. Eu não conseguia, tipo, meu cérebro não conseguia parar. E foi isso, gente. Eu me senti muito tocada pelo livro. Eu acho que é um livro super interessante pra todo mundo ler. A gente começa a ver... a gente começa a entender, tipo, como eu falei que dá pra você entender o lado da Luísa, você se identificar com a Luísa, ao mesmo tempo você se põe no lugar do Will, como uma pessoa que era tão ativa, de repente se vê presa numa cadeira de rodas, sabe, e acha que a sua vida acabou. E aí você vê os problemas que essas pessoas têm que enfrentar todos os dias, sabe? Por exemplo, atravessar uma rua, subir numa calçada,
o livro te dá toda essa perspectiva e... sei lá. Ai, gente, meu coração. Bom, gente, então, essa resenha do livro. Por favor, leiam esse livro antes de assistir o filme. O livro realmente vale a pena, ele toca, sabe, no fundo da sua alma. Eu gostei muito da escrita da Jojo Moyes e eu me senti muito conectada com os personagens, com a história. Eu acho que é um livro que todo mundo vai amar, então se você não leu, leia. E se você não leu, o vídeo acaba aqui pra você, porque agora eu vou comentar algumas coisas que você que não leu não pode ficar sabendo. Então, tchau! Se não leu, eu já falei tchau pra você. A partir daqui, eu não me responsabilizo porque terão spoilers e depois não venha ficar aqui comentando, falando, ah, porque você me deu spoiler. Então, tchau. Bom, gente, o que falar desse livro? Bom, como eu comentei, eu me senti muito tocada pela história. Eu terminei o livro às 5 horas da manhã e, como eu disse, eu não consegui dormir. Eu chorei muito lendo esse livro e só de falar eu fico emocionada, então espero não chorar durante este vídeo, porque não é mesmo? Vai ficar estranho, Natália. Mas enfim, foi isso. Eu terminei às 5 da manhã de ler o livro e eu chorei muito, muito, gente, muito lendo esse livro. Tipo, acho que foi um dos livros que eu mais chorei lendo, de verdade. Diferente dos outros livros que eu li, que eu também chorei, tipo A Culpa das Estrelas ou Um Amor Pra Recordar, esse me dilacerou muito mais. E eu vou falar o porquê. Porque durante toda a história, você imagina que a Luísa vai mudar o Will e que vai fazer ele mudar de ideia. Que o amor que os dois vão sentir um pelo outro vai fazer ele mudar de ideia e não querer cometer o suicídio. E isso, tipo, é alimentado durante todo o livro. Essa esperança, vocês me entendem, vocês que leram. Você fica achando que ela vai fazer ele mudar de ideia. E aí vem essa querida Jojo Moyes e pega, enfia a mão e arranca seu coração. Tipo, foi isso que eu senti, meu coração sendo arrancado do peito com o final desse livro. Gente, eu não tava preparada para aquilo, porque, como eu falei, eu criei a esperança de que realmente fosse dar tudo certo no final e eu ainda não superei esse final, sabe? Eu terminei o livro, deitei na minha cama, continuei chorando, tipo, ridícula, mas eu continuei chorando, tipo, eu não conseguia parar de pensar no final do livro e eu não acredito até agora que terminou dessa forma. Eu não sei se vocês ficaram tão inconformados como eu, mas eu fiquei muito inconformada, porque ela realmente cria esperanças, ela acha que ela faz com que você acredite que vai dar tudo certo no final, até o último momento. Eu fiquei acreditando até o último momento, gente. Quando a Luísa vai pra Suíça e vai até o encontro dele, eu pensei que naquele momento ele iria desistir, sabe? Quando ele encontrasse com ela. E o fato dele não desistir... Sério, acabou comigo. E aí eu não sei, sabe, o que pensar. Eu fiquei, sei lá, não consegui formar uma opinião, sabe? É óbvio que eu queria que o final fosse um final feliz. Eu li o livro imaginando que no final fosse dar tudo certo até o último momento. Eu me agarrei a essa esperança. Mas, ao mesmo tempo que não termina do jeito que a gente imagina, eu consegui, tipo, entender, sabe? Eu fiquei com muita raiva do Will, porque eu fiquei me sentindo como a Luísa. Tipo, o amor que os dois sentiam um pelo outro não faz você querer viver, tipo... Mas ao mesmo tempo eu entendi, sabe, o lado dele. O lado dele não querer mais viver daquela forma. E eu entendi também como ele não foi egoísta ao ponto de, tipo, prender ela. O momento em que ele fala no livro que ele não quer que ela viva a vida toda, sabe, cuidando dele. E chega um momento em que ela se arrependa. E eu fiquei parando pra pensar naquilo e realmente é muito forte, gente. Imagina isso na cabeça dele, pensar que talvez daqui a alguns anos ela ia estar com ele por pena, por não ter coragem de abandonar. Então, sabe, são muitas coisas, muitas coisas. Eu consegui entender o lado dele e ao mesmo tempo eu não consigo perdoar por ele
Eu não consigo perdoar Jojo Moyes por ter feito isso. Não era pra ele ter morrido, gente. Não era. Porque você acredita o livro inteiro que ele vai viver. Então, eu tive meu coração dilacerado com esse livro. Não sei muito o que dizer, só sei que eu amei a história, me senti muito tocada, eu me identifiquei com a Luísa. Muitas partes eu senti que o Will tava falando pra mim, sabe? Tipo, querida, acorda, sabe? E foi isso que eu senti, tipo, é um livro que eu realmente acho que mudou a minha maneira de pensar e... Ai, gente, não sei mais o que dizer. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, se vocês leram o livro, o que vocês acharam, se vocês ficaram assim, que nem eu, chorando descontroladamente. Se vocês também sentiram que o seu coração foi arrancado do peito. E me digam o que vocês acharam, vamos comentar. E é isso. É isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de dar um like e também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Assim vocês vão receber todos os vídeos em primeira mão. Beijos e até o próximo vídeo.